Existe um momento na jornada em que você percebe que não está mais buscando respostas fora. Algo muda silenciosamente. A pressa diminui. O ruído interno se dissolve. E pela primeira vez, você entende que a verdadeira transformação não acontece quando o mundo muda, mas quando você muda a forma de se relacionar com ele. Neste ponto do caminho, você já não se define mais pelas dores que viveu. Elas não te governam. Não te aprisionam. Elas apenas contam uma história de superação que agora faz sentido. Você entende que tudo o que parecia atraso era, na verdade, preparo. Cada silêncio foi um alinhamento. Cada espera foi uma reorganização invisível. Cada não foi o universo dizendo: ainda não é esse o caminho. E quando essa compreensão se instala, algo poderoso acontece dentro de você. A necessidade de controle começa a cair. Você para de tentar forçar resultados. Para de negociar com o medo. Para de viver em estado de alerta constante. Agora você confia. Confia porque percebeu que a vida responde à sua vibração, não às suas palavras. Confia porque entende que aquilo que é seu não exige perseguição, exige alinhamento. Confia porque já não se abandona para caber em lugares que nunca foram feitos para você. Neste estágio, você começa a agir com presença, não mais por ansiedade, não mais por comparação, não mais por carência. Cada escolha passa a nascer de um lugar interno mais estável, mais honesto, mais consciente. Você aprende a ouvir os sinais sutis, a respeitar seus limites, a honrar seus ciclos. E isso muda tudo. O que antes parecia confuso começa a se organizar. O que antes era pesado começa a fluir. O que antes exigia esforço agora acontece com naturalidade. Você percebe que não precisa se provar, não precisa convencer, não precisa explicar seu processo para quem não está disposto a compreender. Porque quando você se alinha, a vida se encarrega do resto. E então surge uma nova forma de força. Não a força da luta, mas a força da coerência. A coerência entre o que você sente, pensa e faz. A coerência entre quem você é por dentro e a realidade que começa a se formar ao seu redor. Neste momento você entende algo essencial. O seu maior poder sempre esteve na sua consciência. E agora você está pronto para viver a partir dela. À medida que você chega a este ponto da jornada, algo fundamental começa a se revelar com mais nitidez. A vida não responde ao que você pede ocasionalmente, mas ao que você sustenta internamente de forma constante. Não são os desejos esporádicos que moldam sua realidade, e sim o estado de consciência que você habita na maior parte do tempo. Você percebe que o subconsciente não trabalha com promessas futuras. Ele opera no agora. Ele observa como você se sente quando pensa sobre dinheiro, sobre amor, sobre si mesmo, sobre o seu lugar no mundo. E a partir dessa observação silenciosa, ele constrói os cenários que você chama de destino. Neste estágio, fica claro que não basta compreender intelectualmente. Saber não é suficiente. A verdadeira mudança acontece quando o entendimento desce da mente para o corpo, quando a nova percepção passa a ser sentida, vivida e incorporada. É aqui que muitas pessoas param. Mas você continua. Você começa a notar que seus pensamentos já não têm o mesmo peso de antes. Emoções que antes te dominavam agora passam como nuvens. Situações que antes te tiravam do eixo agora são observadas com mais neutralidade. Isso não significa que você se tornou indiferente. Significa que você se tornou consciente. E a consciência é libertadora. Você entende que não precisa controlar tudo para estar em paz. Não precisa ter todas as respostas para seguir em frente. Não precisa eliminar o medo para agir. O subconsciente começa a registrar uma nova mensagem. Ela confia, ela sustenta, ela permanece. E essa mudança interna cria algo poderoso, estabilidade emocional. Quando você se torna emocionalmente estável, o mundo externo perde o poder de te desorganizar. Você passa a escolher melhor, a reagir menos, a ouvir mais a intuição e menos o ruído. E quanto mais você se alinha com esse estado, mais o subconsciente trabalha a seu favor, abrindo caminhos que antes pareciam bloqueados. Neste ponto da jornada você começa a perceber que aquilo que chamava de obstáculos eram, na verdade, convites ao amadurecimento. Cada desafio foi um ajuste interno, cada pausa foi um realinhamento, cada silêncio teve um propósito, nada foi desperdiçado. O subconsciente reconhece agora uma nova identidade. Alguém que não foge de si, não se abandona, não negocia a própria verdade. E quando essa identidade se firma,
algo muda definitivamente. Você já não busca sinais o tempo todo. Você se torna o sinal. A vida começa a responder não por esforço, mas por coerência. Não por controle, mas por sintonia. Não por ansiedade, mas por presença. Você entende, enfim, que o poder nunca esteve fora. Sempre esteve em como você escolhe se posicionar internamente diante da vida. E essa compreensão marca uma virada silenciosa, porém irreversível. Porque quando o subconsciente aprende um novo caminho, ele não volta mais para o antigo. Você não está mais tentando mudar a realidade. Você está vivendo a partir de um novo estado de ser. E é exatamente assim que tudo começa a se transformar. Enquanto você continua nesta jornada, percebe algo sutil, mas profundo. O verdadeiro movimento não acontece no externo, mas dentro de você. Cada reação, cada escolha, cada pausa silenciosa carrega um peso maior do que qualquer esforço aparente. A transformação não surge de um único gesto grandioso, mas da soma de pequenos ajustes diários, praticados com presença e intenção. Você começa a notar padrões que antes passavam despercebidos. Aquilo que o irritava ou lhe causava medo agora é registrado de maneira diferente. Não porque a situação mudou, mas porque você mudou a maneira de se relacionar com ela. O mundo permanece o mesmo, mas a percepção se redefine. E quando a percepção muda, tudo muda. Nesse momento você compreende a força de estar consciente. A consciência não é sobre eliminar pensamentos ou emoções, mas sobre observá-los sem se perder. É a habilidade de sentir sem se identificar, de perceber sem reagir automaticamente. E essa habilidade é um portal. Quem a atravessa encontra estabilidade onde antes havia caos. Você percebe que cada decisão, por mais simples que pareça, é uma semente plantada no subconsciente. Ele não julga se o ato é grande ou pequeno. Ele registra consistência, intenção e presença. É por isso que a prática diária de estar atento, de permanecer centrado mesmo em meio à pressão, produz resultados silenciosos, mas irreversíveis. Agora, você sente a diferença entre agir por impulso e agir por alinhamento interno. Quando reage por impulso, a energia se dissipa. Quando age a partir do alinhamento, cada gesto se transforma em manifestação. O subconsciente reconhece essa coerência e começa a abrir portas onde antes havia barreiras. Você entende que resistência não é sinal de fracasso, mas convite à maturidade. Situações que pareciam obstáculos agora aparecem como exercícios de fortalecimento emocional. Cada dificuldade carrega um ensinamento silencioso, um ajuste interno que prepara o terreno para o próximo nível de consciência. E então, lentamente, você sente o que significa realmente permanecer. Permanecer não é esperar que tudo se alinhe fora. É sustentar uma verdade interna que não depende de circunstâncias. É viver a coerência antes de vê-la refletida no mundo. É se tornar o farol que guia sua própria vida. O subconsciente registra cada instante de presença. Cada respiração consciente, cada observação sem julgamento, cada escolha alinhada com sua essência. E ao registrar isso, ele transforma seu ser de dentro para fora, tornando impossível voltar ao estado antigo. Você já não corre atrás da vida. Você caminha com ela, em sintonia. E essa sintonia, silenciosa mas poderosa, é o que começa a moldar sua realidade de forma natural, orgânica e irreversível. Você começa a perceber que a verdadeira transformação não é visível para os olhos alheios. Ela acontece silenciosamente, nos ajustes sutis que você faz internamente, na forma como escolhe permanecer íntegra, mesmo quando tudo ao redor parece exigir outra postura. É nesse espaço íntimo que o subconsciente encontra seu novo mapa de referência. Cada pensamento que você observa sem se apegar, cada emoção que sente sem permitir que ela dite suas ações, é como colocar tijolos na fundação de uma nova vida. E essa fundação não depende de condições externas, não depende de aprovação ou de sinais. Depende apenas da sua presença contínua, da sua coerência silenciosa. Nesse estágio, você percebe a força de simplesmente ser. Ser coerente, ser íntegra, ser consciente. E ser assim não é um estado estático, é movimento. É saber que mesmo no desconforto, mesmo na incerteza, você mantém sua postura interna. É reconhecer que a vida desafia, mas não derrota, quem escolhe permanecer centrado.
Você começa a notar também que o medo, antes tão presente, já não comanda suas escolhas. Ele se torna um mensageiro, indicando onde ainda há resistência, mas sem impedir seu avanço. O subconsciente aprende a registrar a coragem que você demonstra ao se manter alinhada, mesmo quando a mente insiste em duvidar. E nesse processo, algo essencial se revela. Consistência gera confiança. Confiança em si, confiança na vida, confiança na capacidade de atravessar o desconhecido sem perder o centro. Cada pequena vitória interna é um passo irreversível. Cada momento de presença fortalece o novo estado de ser. Você percebe que o poder nunca esteve fora. Nunca esteve em condições perfeitas, pessoas certas ou oportunidades alinhadas. Ele sempre esteve na qualidade do seu olhar sobre a vida, na firmeza da sua escolha de permanecer consciente, na clareza de aceitar o que é sem se perder do que você é. Ao incorporar essa consciência, você deixa de lutar contra a realidade e passa a navegar com ela. Situações que antes pareciam complicadas agora se tornam simples exercícios de percepção. Cada desafio carrega uma oportunidade de aprofundar o alinhamento. Cada pausa, cada silêncio, uma chance de se realinhar com sua essência. E lentamente, sem alarde, a vida começa a refletir essa transformação. O mundo não muda de repente, mas você muda a forma de encontrá-lo. O subconsciente registra essa coerência e a transforma em um movimento natural. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir, e caminhos se alinham de forma inesperada, mas perfeita. Você não está mais tentando criar mudanças forçadas. Você está vivendo a transformação de dentro para fora, e é exatamente esse estado de ser que agora sustenta tudo ao seu redor. Neste ponto da jornada, você percebe algo que antes parecia distante. A vida não é medida pelo que acontece, mas pela presença com que você vive cada instante. Não é sobre controlar eventos ou pessoas, mas sobre sustentar um estado interno que serve como bússola silenciosa. O mundo externo reflete o que você carrega internamente. Ele não determina quem você é, apenas mostra o que ainda precisa ser alinhado. Você começa a notar a sutileza das mudanças. A ansiedade, que antes parecia inevitável, agora aparece como uma nuvem passageira. O estresse perde intensidade, e mesmo em meio a desafios, você mantém um espaço de neutralidade que permite observar sem reagir de forma automática. Esse espaço é o terreno fértil da transformação real. Nele, o subconsciente aprende a nova forma de ser, absorve os sinais de coerência e os manifesta no cotidiano. É aqui que a confiança interna se torna evidente. Você não depende mais de confirmações externas ou de resultados imediatos. Cada passo que você dá é guiado por uma certeza silenciosa. Você sabe que está alinhada. E essa certeza não vem da mente, mas do corpo, da sensação profunda de integridade que agora permeia suas ações. Você percebe também que a paciência deixa de ser esforço. Ela se torna natural, porque você entende que tudo acontece no tempo certo, e que cada experiência, por mais difícil que pareça, carrega um propósito de crescimento. Obstáculos deixam de ser ameaças e passam a ser oportunidades para fortalecer a conexão consigo mesma. O subconsciente registra cada momento de presença, cada escolha consciente, cada instante de autoaceitação. Ele aprende que você não foge do que sente, que não se deixa dominar por velhos padrões, que permanece fiel à própria essência, independentemente das circunstâncias. E essa aprendizagem interna transforma sua relação com a vida. Situações que antes provocavam reação agora são observadas, compreendidas e integradas. Você compreende que a verdadeira liberdade não é ausência de desafios, mas capacidade de se manter íntegra em qualquer situação. Cada gesto, cada pensamento, cada respiração consciente fortalece essa liberdade. É uma força silenciosa, mas poderosa, que molda sua realidade de dentro para fora. E é nesse estado de alinhamento que o mundo começa a responder de forma diferente. Portas se abrem com naturalidade, conexões se tornam mais claras, oportunidades surgem como reflexo da sua coerência interna. O poder, enfim, não está em controlar o externo, mas em permanecer constante, íntegra e consciente diante dele. Você não está mais buscando a vida perfeita, está vivendo a vida em sintonia com quem você realmente é.
E é exatamente essa sintonia que transforma cada instante em um novo ponto de partida, onde tudo que você planta internamente floresce no mundo externo. Chegando a este ponto da jornada, você percebe que algo mudou de forma silenciosa, porém irreversível. A maneira como você se posiciona internamente diante da vida tornou-se seu maior poder. Não é mais sobre lutar contra situações ou tentar controlar o que está fora de você. É sobre permanecer fiel à própria essência, independentemente das circunstâncias. Esse estado de presença cria uma força invisível, mas concreta, que transforma o cotidiano. Você nota que já não busca validação em sinais externos, que não se perde mais em comparações ou expectativas alheias. A necessidade de estar certa ou de vencer qualquer situação cede lugar a algo mais profundo. A confiança no próprio ritmo, no próprio fluxo, no próprio ser. Essa confiança é sólida, porque não depende de resultados. Ela depende da coerência que você mantém com sua própria verdade. O subconsciente absorve cada gesto de presença, cada momento de consciência, cada escolha feita com alinhamento interno. Ele registra que você permanece, mesmo quando surge o desconforto, que você se observa sem julgar, que você aprende com cada situação sem se deixar definir por ela. É nesse processo silencioso que a verdadeira mudança acontece. Ela não é dramática, mas definitiva. Agora, você sente a diferença entre reagir e responder. Reagir é automático, responde-se a partir do alinhamento. E essa habilidade de responder conscientemente altera profundamente sua experiência. Situações que antes provocavam medo ou ansiedade, agora se tornam oportunidades de aprendizado. Cada desafio é um espelho, refletindo onde ainda é possível crescer, mas sem ameaçar seu equilíbrio interno. Você compreende, enfim, que a liberdade não está em eliminar problemas, mas em se manter íntegra frente a eles. Cada instante de presença fortalece a estabilidade emocional. Cada pausa consciente reforça a coerência interna. Cada ato alinhado consolida um novo padrão de vida. O mundo externo continua a se mover de forma imprevisível, mas você agora navega com clareza e confiança, e, silenciosamente, algo acontece. Você deixa de buscar sinais e confirmações. Você se torna o próprio sinal. A vida começa a se alinhar com sua coerência interna, abrindo caminhos que antes pareciam bloqueados. Você compreende que o poder nunca esteve fora, mas sempre dentro, na escolha de permanecer consciente e presente, independente do que acontece ao redor. Ao fechar este capítulo, surge uma certeza profunda. A transformação verdadeira é interna. E a partir desse novo estado de ser, tudo começa a se manifestar no mundo externo de forma natural, fluida e coerente. O próximo capítulo é apenas o convite para avançar ainda mais, explorando novas camadas dessa consciência e da liberdade que você agora cultiva.